ajudemos a vida mental. Embora estamos com as palestras do processo das emoções, a gente volta mais um pouquinho lá ao processo da nossa mente, né? O quanto que a gente pode direcionar a nossa mente, alimentando ela de valores, não só através do conhecimento, mas de tantas outras informações que a gente busca para poder disciplinar o nosso dia a dia, para poder orientar-nos, né, diante do nosso caminho. Porque se você pensar muito bem, se você não tivesse uma consciência que, que te questionasse, uma consciência que te botasse um pouco de limite, a gente talvez é, era, éramos pessoas assim, totalmente sem eixo de nada, né? Que dá vazão para a mente, só que nós não somos espíritos livres do corpo físico. Estamos associados a um corpo físico diante da escolha de encarnar na matéria para viver a, para viver as experiências que nós necessitamos. Essas experiências, muitas vezes, nos bloqueiam de tantas outras experiências que gostaríamos de viver, que a nossa mente ela é muito livre, ela é muito solta, e a consciência ela é mais dominadora. Ela traz as regras, né, da nossa vida, as regras que já vêm incrustadas em nós de vidas passadas e aquelas regras que nós vamos absorvendo na família, na sociedade, na vida. Ou seja, a gente vive num grande conflito, né, entre o eu sentir e o eu pensar. E tudo isso é pensando como seria melhor para que Deus me visse da melhor maneira, né? É que a gente possa tomar sempre o caminho do meio. É o caminho mais seguro, é aquele caminho que, com certeza, não fica nem muito na periferia de um lado, nem na periferia do outro. Nem a gente fica na ignorância do ser e também não fica naquele processo de que é Deus. Temos que ficar nesse meio do caminho, sabendo que todos nós estamos numa vida encarnada e precisamos alimentar essa mente, essa consciência, para que a gente possa ter talvez um pouco mais de limitação, não vou dizer nem limitação, mas um pouco mais de direcionamento, vamos dizer assim, para o nosso caminho, para que a gente possa alimentar essa mente de coisas boas. A nossa mente ela tem que ser igual à tela do nosso celular. Quando você abre, qual é a imagem que você vê? Tem gente que bota a sua própria imagem, tem gente que bota a imagem da família, dos filhos, enfim. Tem gente que bota de uma paisagem, tem gente que bota de Jesus, e aí vai. Né? O que for melhor para que você possa ter aquela lembrança. Mas quantas vezes nós vivemos situações traumáticas na nossa vida e a gente não consegue se desapegar daquilo? A gente fica com aquelas lembranças, talvez martelando, como se lembrasse de alguma coisa e logo vem aquela imagem. Então, isso aí é natural, né? Porque, infelizmente, o que você dá mais valor é aquilo que tá na frente da prioridade da tua mente. Quando você vai viver uma experiência que é nova e que se torna difícil, quando você já teve uma experiência vivida que foi difícil e foi talvez marcante para você, traumática, aquela imagem logo vem. Né? Vem não só na mente, mas em todos os sentidos do corpo. Você vem sabendo que alguma coisa pode acontecer pior. Ou seja, às vezes a gente fica tão preso na imagem que passou, né, que foi dolorosa, naquela coisa que foi difícil, que a gente acredita que vai ser de novo, repetido outra vez. Se a gente está vivendo de novo, outra vez, de novo de forma nova, a gente está até dizendo isso, né? Não é outra vez só. De forma nova, a mesma experiência que nos fez sofrer lá atrás, por que ela veio de volta? Por que eu atraí isso para eu poder sentir o quê? Para tentar fazer diferente, para tirar aquele trauma, para tirar aquela má impressão e tirar aquela tela que estava lá no meu computador, no meu celular, né? Aquela imagem negativa, porque senão eu vou estar sempre atraindo sempre as mesmas situações. Para quê? Para que eu possa mudar, fazer diferente, sentir diferente,
pensar diferente, ter um pouco mais de cuidado, não ser tão afoito. Às vezes a gente vai vivendo experiências que elas também são boas, né? Que tem gente que tem experiências maravilhosas e lindas, né? Lembra do dia que casou, do dia que teve um filho, né? Do dia que fez a festa de 15 anos, sei lá, o dia que arranjou um emprego, o dia que ganhou na loteria, sei lá. Tem várias experiências que a gente viveu que trouxe muita alegria. Aquela festa de aniversário que nunca tivemos, ou seja, e alguém fez uma festa surpresa, são imagens que ficam como coisas boas e positivas. Mas, infelizmente, a gente não guarda essas imagens como prioridade, porque a gente vai fortalecer. Aliás, uma pergunta: por que a gente vai fortalecer aquelas imagens que nos fez sofrer um pouco mais? E aí a gente para pensar, por que eu estou toda hora pensando naquela dor que foi difícil? Isso está na minha mente. Por que eu quero trazer essa dor de volta para aqui? Para quê? É para fazer diferente, para tentar compreender aquele momento que estava lá atrás, que ficou dolorido, que ficou difícil, aquele assalto, aquela morte daquela pessoa que a gente ama muito, aquela rescisão de um contrato que nós tínhamos de um trabalho de 20 anos, né, que foi doloroso, o rompimento de um relacionamento, sei lá, e tantas outras coisas que muitas vezes a gente não consegue lidar. Uma doença, né, grave, e aí a gente fica pisando aquilo o tempo todo, e aí na hora que a gente vai ter um probleminha, por que eu penso de novo naquilo? Aí a gente precisa trazer de volta. Se não precisasse, a gente não trazia. Mas se trouxe, eu tenho que resolver. Eu não tenho que ficar o tempo todo trazendo de volta o mesmo problema. É que eu vou reclamar com ele alguma coisa, eu vou reclamar dele aqui para ele. Aí eu falo, limpei, botei para fora. Ele me acolheu e tal. Aí passou um mês, porque eu falo com ele, falo dele de novo. Será que eu resolvi o problema com ele? Não. Eu estou falando dele toda hora. E por que me incomoda tanto? Por quê? Porque é de mim que eu estou falando. É de mim que estou me vendo nele. E não consigo me ver, então eu prefiro rechaçar ele e olhar para mim. Não. Prefiro botar ele para lá e achar que ele tem um problema. Eu não. E aí a gente tem que parar para perceber-se nisso. Porque se você fala na mesma coisa o tempo todo, ou repete, a reclamação é clamar mais de uma vez aquilo que eu não quero, né? E a gente fica olhando, a gente fica percebendo, mas dificilmente a gente olha para dentro da gente. A gente quer muito olhar para os outros, é coisa do meu vizinho. A gente, quando tem que contar uma história nossa, ele fala: "Ah, eu tinha um vizinho", e aí, não foi a gente está contando a nossa história. Está falando do vizinho, mas está falando de nós. E se a gente percebe isso, como fica bom. Se a gente percebe que nós é que temos o poder de atrair as situações, sejam elas positivas ou negativas, para que a gente possa reviver de novo aquela vibração de uma outra forma, com outro sentimento, né? Repaginar aquilo, revisitar o passado, às vezes é bom, mas toda hora indo para o passado e viver nele, a gente vai ficar com dor no calcanhar daqui a pouco, né? O calcanhar de Aquiles está lá preso no passado, que a gente não larga aquele passado. Ah, mas eu tive um passado difícil, eu passei fome, eu morei na favela, e minha vida. E hoje? Hoje eu não, graças a Deus, eu tenho um bom emprego, trabalho, tenho meu apartamento. Então por que está preso naquele passado? Já passou. Você já venceu. Para que está preso lá atrás? Por que ainda você não consegue aceitar? Porque daqui para frente, mesmo você vencendo, vai ter uma opção de perdas. Sabe por quê? Porque não está conseguindo valorizar o que você está vindo pela frente, que você conquistou, mas tu está preso na perda do passado ainda. Isso vale para tudo, tá? Para relacionamento, para a vida financeira, para a vida familiar, ou seja, para tudo que a gente, para a vida profissional, principalmente, né? E a gente precisa entender que todas essas experiências que nós vivemos, precisamos fazer contato. Estamos num momento de encerramento de ciclo na nossa humanidade, né? Como a gente tem falado aí, a palestra vai ser essa aí hoje, Planeta de Prova e Expiação para Regeneração, que é essa transição planetária. Então, vai ficar no planeta que conseguir se limpar de tudo isso, que conseguir se limpar de pelo menos grande parte daquilo que pesa, porque não adianta só ser bonzinho, não.
ser depressivo, ser reclamador, ser uma porção de coisas que você não consegue olhar o teu valor. Todo mundo olha, mas você não olha. Ser o coitadinho, a vítima, vai ficar aqui não, vai para o outro lado daqui a pouco. Vai lá começar a carregar pedra em Nibiros, né? Vai começar a fazer as pirâmides do Egito lá em Nibiru. Ou seja, se a gente entender que tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento e a gente pode fazer diferente, está aqui na cabeça. A gente tem que estar atento. O pensamento tem que estar aqui. Eu tenho que estar atento de, com certeza, tentar fazer da minha melhor maneira possível, porque a vida ela não fala do outro comigo. Ela fala de mim comigo, através de alguém, através de situações, através da vida, de pessoas, lugares e experiências que eu vivo. A minha vida tem a ver comigo e a de cada um de nós tem que a ver com a gente. Poxa, mas e a minha mãe e meu pai, maravilhosamente, anjos de guarda que vieram para a Terra para te proteger. Aliás, o pessoal deitou anjo de guarda domingo, foi maravilhoso, lindo e ótimo, né? Nós temos um anjo que nos guarda mesmo. Então, né, são anjos de guarda, mas tem pessoas que são nossos inimigos. Vamos olhar diferente, né? Vamos dizer assim, o Caio é muito meu amigo, ele é muito meu amigo também, o Carvalhão. E aí a gente vem viver uma experiência na Terra, a gente é muito amigo já de muitas vidas. Aí fala assim, ó, a gente se encontra lá e você me trai como meu irmão, tá? Você rouba a minha herança porque eu preciso viver essa situação. Pô, logo eu sou teu amigo? Pô, mas se fosse um inimigo, eu ia querer matar o cara lá, né? Se não for você. Aí chega com o Caio, também eu combino com ele de fazer uma coisa ruim comigo. Nós combinamos. A gente chega aqui e faz. Faz para eu poder olhar para mim, mas eu vou jogar em cima tudo dele de novo, em cima dele de novo, e não vou perceber por que eu estou atraindo isso, para que eu estou atraindo isso, seja por quem for. Para que eu atrair aquele pai difícil, aquela mãe difícil, aquele chefe difícil, aquela pessoa que foi na minha vida meu inimigo, aquela pessoa que eu encontrei no centro que disse que eu não vou com a minha cara? Para que eu encontrei essas pessoas? Para me perseguir, para eu olhar e ser melhor, tomar atitudes que sejam mais proveitosas para a minha pessoa, para o meu ser, porque eu vim desenvolver isso como cada um de nós veio desenvolver esse autocrescimento. Mas enquanto a gente estiver botando a responsabilidade no vizinho, no amigo, no pai, na mãe, no chefe, no pai santo, em qualquer outra pessoa, a gente não está conseguindo se ver. Ah, tem gente que fala assim: ah, Luizinho, eu vim aqui porque eu fui no centro e fiz a minha cabeça, fizeram a minha cabeça errada, porque eu fui no jogo de Buda, fala que eu não sou desse santo. Assim, meu bem, olha só. Quem foi procurar esse centro? Foi você. A tua alma buscou isso, está certo ou errada? Foi o caminho que você precisou. Eu não vou querer fazer diferente aqui. Trabalha o teu interno primeiro para você atrair aquilo que for o melhor para você. Porque se você ainda não consegue atrair o melhor para você, só vai buscar pessoas, situações e dificuldades no caminho que vão te fazer sofrer. Por quê? Porque você precisa aprender, não é porque você só é orgulhoso, não é porque você é vaidoso, egoísta. Não, isso todos nós somos um pouco, a gente está tentando trabalhar isso. É porque você decidiu mudar. E decidir mudar não é muito fácil. Decidir mudar é a vera, é aqui na vida. Por isso que muitos espíritos estão lá na fila tentando reencarnar e nós tivemos o privilégio de estar aqui e às vezes a gente não valoriza a encarnação, porque fica preso nas dificuldades, que às vezes são mínimas. Né? Quer ver dificuldade? Vai no hospital do câncer, uma pessoa de câncer terminal sofrendo. Hoje em dia está até melhor. Mas eu lembro que eu fui em 1990, por aí, lá no Hospital do Câncer, lá da cidade. Nossa, tinha uma ala lá dentro que as pessoas ficavam jogadas naquela época. Cruz Vermelha, né? Ficava jogado lá, jogado. Aquela monte de mosca em cima e as pessoas urinadas, estava lá toda suja de fezes, não passava quase um enfermeiro. Eu fiquei, olha, o lugar
dá vontade de vomitar, só o cheiro que tinha, sem contar o cheiro dos tumores que já estavam todos para fora e todos saindo, né, ulcerados, saindo secreções assim, quase não tinha enfermeiro. Aí a gente pergunta assim: uma pessoa está ali por um motivo, como o mendigo também está na rua por um motivo, como nós sofremos também por determinadas situações por algum motivo. E a gente não pode dizer que é o melhorzinho ou o piorzinho, não. A gente tem que olhar aquilo que é nosso, trabalhar o que é nosso e ir para frente. Porque a gente veio aqui para isso, para trabalhar essa experiência que é viver. Depois que a gente limpa isso tudo, a gente vai para o recolhimento. Eles foram agora, primeiro recolhimento deles, anjos de guarda. Um dia aqui, 3 horas recolhidos. Um dia de, de, de encontro, né? Que a gente faz uma vivência, depois é o recolhimento. 3 horas de recolhimento e tal, umas 4, mais ou menos. Né? É o primeiro onde que a gente tem que ter é, a capacidade de se deixar mergulhar nesse mar que somos nós e perceber quem somos. Não adianta eu querer falar uma porção de coisa bonita aqui e não conseguir me olhar. Não adianta eu querer falar uma porção de coisa e não dar o meu exemplo, só olhar para mim do lado bonzinho ou do lado ruinzinho. Não, eu tenho um lado bom, tenho um lado ruim, como todos nós temos. Se eu vou tentando melhorar essa condição e sendo uma pessoa de bem, a cada momento eu estou alimentando a minha mente. É isso que ele está dizendo ali. Para escolher coisas melhores, para atrair coisas melhores. Mas nem sempre eu vou atrair, mesmo pensando isso, talvez eu não atraia tantas coisas boas como eu queria. Por quê? Porque eu tenho um passado que não nega a minha encarnação. Tem vidas passadas que nós nem conhecemos, que a gente não fez regressão. Já fiz várias e não conheço tudo. De vez em quando eu estou na ayahuasca, eu volto uma vida passada, essa agora, então eu fui para o Japão. Nossa, que coisa horrível que eu vivi. E a gente vai se olhando e se vendo de coisas assim, meu Deus do céu, isso está tudo aonde? Está aqui na minha mente que viveu, o registro está aqui no meu consciente, no subconsciente ou no inconsciente. Mas tudo isso vem com o tempo. Se a gente busca uma terapia, se a gente busca um processo religioso que nem o nosso, que a gente é sempre tendencioso a mergulhar dentro de nós, por mais que pessoas critiquem a gente, que não saibam o que a gente faça, a gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente, porque só nós é que sabemos o que sentimos, o que estamos vivendo, o que estamos fazendo. Mas quando temos a consciência que a gente não está numa casa espírita só para só para dizer que frequenta a religião ou que sabe e conhece a doutrina, se a gente não praticar conosco em primeira mão, a gente não valeu de nada, não valeu de nada. O conhecimento ele é bom, mas quando ele pode ser colocado em prática, né? Quando a gente autoriza, né, a nossa personalidade a botar o conhecimento que a gente tem em prática no dia a dia e ser um pouco mais, talvez, transparente com a gente mesmo, para que a vida ela possa ser totalmente transparente com a gente. Então, alimentando a nossa mente de conhecimento, com orações, com equilíbrio, com meditação. Tudo isso nos coloca a lavar a cabeça, com sabão da costa é bom, com água de coco também é bom, tomar um banho de cachoeira é ótimo, um banho de mar maravilhoso. Tudo é bom quando a gente tem a consciência que nós estamos buscando esse equilíbrio para que nós tenhamos essa fiação, esse fio, essa filiação com o Criador. Através de quem? Do santo, católico, do orixá, ou daquilo que a gente tem fé. Porque a gente discute muitas coisas aqui num nível tão pequeno, que está certo, que está errado, que o melhor é isso e aquilo, que a melhor religião é aquela, isso não existe, que não cultua Nossa Senhora, o outro cultua, um cultua a reencarnação. Isso é tão pequeno quando o Criador é muito maior. E tudo que está abaixo dele trabalha pela vontade do amor ao próximo em nome do Criador e Pai. E que a gente possa entender todas essas questões e partir
dar cada passo, né, da nossa vida sem medo, mas com a consciência clara que tudo aquilo que eu vim viver, eu preciso viver, mas preciso me preparar como um aluno que vai para fazer uma prova, ele tem que se preparar para essa prova. Nós estamos aqui aprendendo, porque a vida é uma escola, mas vai chegar a hora da prova, que a gente pode passar ou não passar. Então é importante a gente se preparar, porque essa prova não existe você decorar, existe você aprender. E aprender significa você viver a experiência que é necessária para que você possa se reconhecer filho do Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.